Bom demais. Bom dia, amados irmãos. Saúdo a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. Maravilha estarmos juntos. Hoje estamos fazendo uns testes aqui enquanto damos a aula, tá certo? Para que nós consigamos colocar lá no YouTube para os irmãos de Caçapava e outros irmãos e para a própria igreja poder ouvir novamente as aulas, tá certo? Com tranquilidade. Depois disponibilizaremos também os slides para quem quiser. Ou a gente manda lá no grupo, tá certo? Hoje, então, nós começaremos com a primeira aula, né? De fato, aquela primeira aula que tivemos foi introdutória, então, o conteúdo, de fato, hoje nós começaremos, tá certo? Dos fundamentos da fé. E a nossa aula hoje, irmãos, é sobre a Bíblia, sobre as Sagradas Escrituras, ou sobre as Escrituras Sagradas. Esse é o nosso livro. A Bíblia que nós temos nas mãos, que nós carregamos para lá e para cá, né? Hoje alguns têm no celular também, nós temos tudo quanto é versão. Esse é o nosso livro, ok? Nós vamos estudar sobre ele a primeira aula. Eu diria que é o fundamento mais basilar, né? É a coluna mais importante para que as outras sejam erigidas, para que as outras sejam levantadas. É o fundamento das Escrituras. Então vamos estudar hoje sobre ele, porque a partir deste tema, entendendo bem o que é as Escrituras Sagradas, aí vai fazer muito mais sentido estudarmos todas as outras coisas, porque tudo que estudaremos será à luz das Escrituras. Se eu vou estudar e tudo aquilo que eu creio está fundamentado num determinado livro, eu preciso saber muito bem que livro é esse, né? E por que eu creio nele, ok? Então, farei mais uma oração e nós começaremos essa aula. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos por esta manhã. Te louvamos porque podemos ver verdades maravilhosas, ó Deus, do breve catecismo hoje, com o diácono Vladimir, expondo aqui para a gente, lendo conosco, lendo os textos bíblicos. E de fato o pecado entrou no mundo, Pai. E é o pecado tendo entrado no mundo, nos desviou do Senhor, mas te louvamos que o Senhor deixou a tua palavra. E nós rogamos que hoje aprendamos mais acerca dela. Que essa aula de hoje, ó Pai, seja internalizada no nosso coração, ajuda-nos na compreensão, ajuda-me no transmitir o conteúdo. Ó Pai, que saiamos daqui, ó Deus, conhecedores e mais amantes do Senhor, ó Deus, amando o Senhor de todo o coração, amando a tua palavra, amando a tua igreja, amando a tua vontade, Pai. Rogamos tudo isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Irmãos, então, primeira aula, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Eu gostaria de começar, desculpe, voltei aqui. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Hoje, talvez a letra ali esteja um pouquinho menor, tá certo? Mas eu acho que dá para ler, né? Todo mundo aí de óculos. Vocês já se fizeram essa pergunta? Alguém já fez essa pergunta para vocês? Se alguém fizer essa pergunta para vocês, vocês sabem o porquê responder ou o que responder? Por que não outro livro? Existem religiões aí que pegam, assim como nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, tem outros livros. Tem outro livro que para eles é a Escritura Sagrada. Por que não outro livro? Vocês já se fizeram essa pergunta? Hoje nós tentaremos percorrer um pouquinho, entender um pouco mais do porquê a Bíblia, da singularidade da Bíblia. Trabalharemos algumas evidências externas, algumas apenas, não dá para nós abarcarmos tudo, algumas panoramicamente, ok? Algumas evidências internas. Aqui eu sei, irmãos, que o principal, e a gente vai falar disso aqui, é o Espírito Santo confirmar isso no nosso coração. Ok? Esse é o principal. E talvez esse seja de fato o suficiente, mas se nós podemos conhecer ainda mais, isso nos ajuda a firmar as nossas convicções, elas ficarem mais solidificadas e também argumentar com outras pessoas. Porque vai ter gente que nós vamos querer evangelizar e elas vão questionar: de onde você tira isso? Eu tiro da Bíblia. Por que eu tiro? Você vai ter mais argumentos para dizer por que você crê na Bíblia como palavra de Deus. Mas se fizer essa pergunta para você, por que a Bíblia? Nós temos alguns argumentos, irmãos. Alguns argumentos. Poderíamos trabalhar vários outros, mas vamos
trabalhar esses aqui, ok? Aproximadamente, irmãos, 1.500 anos de confecção. Essa é uma das singularidades da Bíblia que nenhum outro livro na história possui. A Bíblia, ela teve um período de aproximadamente 1.500 anos para nós termos o que nós temos hoje. Lógico que é um conjunto de livros, Nós temos 66 livros aqui nas Escrituras, né? na Bíblia Sagrada. Na Bíblia que você tem 66 livros. Mas do primeiro livro, que foi escrito ali por Moisés, é o Pentateuco, escrito por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, foi escrito no ano 1400 a.C. Século 15 a.C. Ok? Mais ou menos nesse período. E o último livro que você vai ter escrito, registrado, o que foi registrado por último, provavelmente foi o livro de Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João ali na década de 90, provavelmente, da era cristã, da década de 90 do primeiro século da era cristã. Então você tem um período de aproximadamente 1.500 anos, do primeiro ao último livro da Bíblia. Nenhum livro tem essa singularidade, né? Mas calma, que ainda tem mais coisas importantes. Além de aproximadamente 1.500 anos de confecção, dentro desses 1.500 você vai ter cerca de 40 escritores diferentes. Então eu falei aqui do Pentateuco, por exemplo. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Mas logo depois do Pentateuco você vai ter o livro de Josué. E quem escreveu o livro de Josué? Provavelmente Josué. Você vai ter o livro do profeta Isaías. Quem escreveu o livro do profeta Isaías? Profeta Isaías, provavelmente. Você vai ter salmos nas escrituras. Salmos de Davi, a maior parte dos salmos. Você vai ter salmos de Asaf, salmos dos filhos de Coré, ou Corá. Você vai ter um salmo de Moisés. Você vai ter os profetas menores, os profetas maiores, alguns outros livros históricos no Antigo Testamento. Você vai para o Novo Testamento, você tem os evangelistas, alguns discípulos, outros homens próximos ali dos discípulos, né? Você vai ter, por exemplo, o Evangelho de Lucas. Lucas não era um dos apóstolos, mas foi alguém que caminhou com os discípulos, esteve com o apóstolo Paulo, alguém de perto ali do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Você vai ter as cartas paulinas, as cartas joaninas, as cartas de Pedro. Vocês percebem? E por que a gente diz que é aproximadamente 40 autores diferentes? Porque tem alguns livros que nós realmente não sabemos e não conseguimos bater o martelo sobre quem escreveu. Então não dá para cravar o número de autores, né? Por exemplo, a carta aos Hebreus. Não se sabe quem escreveu. Alguns vão dizer que é o apóstolo Paulo. Então, se for o apóstolo Paulo, né, você conta alguém que já escreveu outras cartas. Se é um outro autor e nós não sabemos, então é um autor a mais. Então, por isso que varia esse número. Mas são aproximadamente 40 escritores. E sabe o que é interessante, irmãos? 1.500 anos de diferença é muita coisa. 15 séculos, 40 autores diferentes. Esses autores, eles viveram em épocas diferentes, períodos da história diferentes. E se você parar para pensar, 1.500 anos, a cultura muda muito, os tempos mudam muito, né? E esses autores viveram em épocas diferentes, mas eles viveram também em culturas diferentes. Esses homens que registraram as escrituras. Você tem os períodos diferentes, o período da teocracia, o período da lei, o período em que havia a monarquia, estabelecido rei, tempo de juízes, que ainda não havia um rei em Israel, tempo de exílio, você tem o tempo pós-exílico, você tem posteriormente o tempo em que o povo judeu, mesmo depois de ter voltado para Jerusalém, depois da helenização e do grande destaque do Império Romano, você tem uma igreja, mesmo em Jerusalém, vivendo debaixo do império, de um governo que não era cristão. Vocês percebem? Então, contextos bem diferentes esses homens registraram.
esses livros, essas cartas, tudo que está escrito aqui, você vai pegar essas regiões diferentes, né? Livros escritos em regiões diferentes, esses autores estão em regiões diferentes. E é interessante porque você tem vários estilos literários dentro das escrituras. Você vai ter os livros históricos, que são as narrativas, né? Você olha para a narrativa, eu pretendo ainda dar aula de hermenêutica aqui, você lê e interpreta literalmente, porque a narrativa histórica é para ser interpretada literalmente. Você tem os livros poéticos, já é outro gênero literário, e o poético nem sempre você encara de maneira literal, é uma poesia, figuras de linguagem que são usadas. Você tem parábolas, você tem cartas, epístolas sendo escritas, você tem até a literatura apocalíptica e a literatura de profecia, né? Que são maneiras também distintas de você ler, mas literaturas, gêneros literários diferentes dentro das escrituras sagradas. E aí vem o que eu particularmente fico mais boquiaberto diante dessa verdade, que mesmo com toda essa diversidade, irmãos, dentro de 1500 anos, 40 autores diferentes, com toda essa diversidade entre eles, nós temos uma harmonia total nos livros das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, você vê uma só história sendo costurada. Irmãos, isso é de se espantar. Sabe por que é de se espantar? Ainda que você pegue um livro, que um autor humano demore, sei lá, 70 anos da sua vida para escrever, com edições, reedições, é muito fácil, num conteúdo extenso, você encontrar a pessoa se contradizendo em alguns pontos, não é verdade? É fácil você ver algumas coisas não batendo e tudo mais, ainda que seja um autor só escrevendo. Agora você pegar 40 autores diferentes com toda essa diversidade, você vê uma total harmonia, isso é maravilhoso e é de se espantar. E esse é um argumento fortíssimo para você usar e até se basear para entender. A Bíblia, de fato, ela é diferente de todos os livros. Não há nenhum livro que se compare à Bíblia nesses quesitos, irmãos. Não há nenhum livro nesse mundo escrito que se compare. Nenhum livro de nenhuma religião, seja o Corão, né, dos islâmicos, não chega perto de se comparar com essas singularidades que só a Bíblia tem. Só a Bíblia tem, ou qualquer outro livro. Ok? Então são particularidades que só a Bíblia tem. Isso deve nos levar, irmãos, a pegar essas evidências para falar. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E leia ela. E quanto mais nós entendemos, você vai vendo a harmonia, mesmo nessa diversidade. Isso é de espantar cada um de nós. Na hora que eu leio a Bíblia, me dá alguns arrepios, irmãos, vendo como a história se desenhou, né, e como isso se deu. E eu vou adiantar algo aqui para vocês. Deixa eu adiantar, me permitam, nesse ponto aqui específico. A gente está aqui. Sabe por que a Bíblia é totalmente harmônica, perfeita do jeito que é? Que apesar dessa diversidade toda, em última análise, ela tem um autor só. Um autor só. Um autor divino. Um autor perfeito. Ok? Isso já vai também costurando para nós entendermos o que a Bíblia é. E permitam-me adiantar, eu ainda vou falar sobre isso, mas ela é a palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre inspiração logo. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Alguma questão aqui? Até aqui? Tudo certo? Posso dar um gole aqui na água? Deixa eu dar um gole. Ok. Maravilha. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar que fé e ciência não se misturam. Vocês já ouviram falar disso? Fé e academia, fé e ciência não se misturam. Religião e ciência não se misturam. São dois departamentos diferentes. Ainda que sejam dois departamentos diferentes, eu queria dizer, eles não se contradizem. Essas coisas não se contradizem. Tem gente que acha que a Bíblia é refutada pela ciência, né? A ciência é contra a Bíblia. Isso é falácia, irmãos. Isso é falácia. A ciência nunca foi e jamais será contra a Bíblia. Jamais será contra a Bíblia. Escutem o que eu estou dizendo, jamais será. Quando você vê aí algumas coisas surgindo que contradizem a Bíblia, pode ter certeza que não é ciência exata e objetiva. Não é. Não são descobertas objetivas, não são coisas que se podem afirmar com objetividade. O que você vai ver aí que talvez vá contradizer a Bíblia são
teorias científicas, não a ciência comprovada. Você vai ter teoria. Quer ver uma que talvez vai contradizer uma narrativa bíblica lá na criação? O texto de Gênesis é narrativo, e você começa dizendo que Deus criou todas as coisas. E no relato da criação diz que ele criou em 6 dias. E você naturalmente lê o texto daquele e você encara, e deve encarar mesmo de maneira literal. Em 6 dias Deus criou. E aí, tem gente na ciência que, baseado na teoria darwinista, do evolucionismo, vai dizer que é impossível essa narrativa ser uma narrativa histórica de fato. Vai falar que é uma mitologia, que é algo dessa natureza, dizendo que a Bíblia, a ciência, vamos dizer assim, anulou, mostrou que a Bíblia é apenas um mito. Mas não é, irmãos. Sabe que quando você fala de evolução, você está falando de uma teoria científica. É uma teoria. Uma teoria, ela não consegue ser chancelada. Por mais que digam que há evidências e tudo mais, não existe evidências firmadas de fato que possam comprovar a origem do universo como sendo por meio da evolução. Ainda mais por um processo como a evolução propõe, o evolucionismo, um processo não guiado, por meio de uma explosão cósmica em algum momento, há milhões e milhões de anos atrás. Ok? Então isso são teorias. Teoria você vai ver, às vezes querendo bater nas escrituras mesmo, mas agora a ciência pura, comprovada ali, cientificamente, objetivamente, você não vai ter. Ok? Eu diria que é até o contrário. A ciência vai confirmando relatos e fatos bíblicos. Ok? Permitam-me dizer algo interessante para a gente pular esse ponto da ciência aqui. A gente pensar nesse ponto e nesse exemplo que eu dei do evolucionismo, por exemplo. Pensando sobre isso. Alguém já viu aquelas imagens e a beleza daquelas pinturas de Michelangelo lá na Capela Sistina? Aí se você der um Google depois no celular, você põe assim, Capela Sistina, Michelangelo. Você vai ver aquela obra de arte, pintada, aqueles, no caso são figuras divinas e angelicais, é algo assim, de detalhes, Ninguém é capaz de imaginar a possibilidade de, dentro da Capela Sistina, terem colocado um bando de balde de tintas lá e uma explosão fez com que aquelas imagens surgissem. Ninguém é capaz de imaginar. Ninguém é capaz de imaginar que um quadro belo, talvez da Mona Lisa, pintado, alguém esbarrou numa lata de tinta e Mona Lisa foi feita. Tem que ter o dedo de um autor ali nos detalhes para ter feito aquele quadro. Obviamente, ninguém pensa na possibilidade de um esbarrão ou de uma tinta ter caído ali, um borrão e virou o quadro da Mona Lisa, de Da Vinci. Ninguém pensa. Guardem isso aí. E permitem-me contar uma historinha que eu contei para o pessoal nos catecúmenos. Há uma história de que certa vez um perito, ele chegou num acidente. Um acidente de trânsito, numa estrada onde um caminhão ele havia capotado. E esse caminhão capotou e ele chegou no local do capotamento. Ele era um perito e ele foi tentar analisar os fatos para ver o que tinha acontecido. E ele viu que o caminhão estava todo queimado, destruído, mas a caçamba estava trancada. Por mais que tenha queimado, se danificado, o cadeado ficou trancado lá, a caçamba não abriu, mas estava tudo destruído e queimado. Então ele resolveu abrir a caçamba daquele caminhão. E quando ele abriu, era um caminhão que estava levando produtos para um mercado, que vendia de tudo. Então ele tinha desde produtos de limpeza até alimentícios e tudo mais. E pasmem, irmãos, quando ele abriu a caçamba do caminhão, estava tudo destruído, mas tinha um bolo de chocolate intacto. Um bolo de chocolate intacto. Perfeito. Dentro da vasilha de plástico com a cereja em cima. Cobertura de chocolate e tudo mais. Perfeito. E ele começou a raciocinar e pensar. E ele pensou, não tem como esse bolo não ter se queimado. Tudo tendo queimado. E ele chegou à conclusão de que, na verdade, o bolo não estava ali na hora do capotamento, mas o bolo se formou no capotamento. E ele chegou à conclusão, então, de que quando o caminhão capotou, ele rodou várias vezes,
Um saco de farinha se abriu, caiu dentro de um pote, mexeu junto com 3 ovos, 4 xícaras de leite, chocolate em pó, tudo bateu ali rapidamente, caiu um pouquinho de fermento, a temperatura foi adequada para, numa fração de alguns segundos ali, aquecer aquela massa, aquela massa aqueceu, foi formada. Enquanto isso, a lata de leite condensado tinha aberto, também misturou com um pouco mais de chocolate, formou a cobertura, caiu, a cereja não queimou, o plástico também não se fechou certinho, e a cereja ali em cima. Foi assim que surgiu aquele bolo. Essa é a conclusão do perito. O Samuel está rindo lá. Vocês estão rindo, né? Vou falar com o perito, vocês estão rindo dele. Mas, irmãos, cá entre nós, quem acredita que isso poderia acontecer? Irmãos, sejamos sinceros, isso é impossível. É impossível de acontecer. O percentual de possibilidade disso acontecer é 0. Não é 0,0000001%, é 0. Isso não tem como acontecer. Eu queria dizer para vocês que assim como não tem como a Capela Sistina ter um balde de tinta ou balde de tinta ter explodido e surgido, Mona Lisa ter surgido e esbarrando, esse bolo ter surgido da explosão, não tem como o universo ter sido formado do acaso. Não tem como o universo ter sido formado do acaso. É impossível. E eu diria que é infinitamente mais possível um bolo ter sido formado por um caminhão que capotou do que o universo, a perfeição com que a vida foi feita, ter sido criado por uma explosão. Infinitamente mais fácil. Se vocês riem do bolo, a gente tinha que rir dos eruditos cientistas que dizem que o universo foi formado por uma explosão cósmica. É isso, irmãos, é isso. Entende? Então, quando estamos falando de coisas que talvez contradigam a Bíblia, são teorias, porque nada contradiz. Ok? Tá certo? Isso é importante nós sabermos, senão o menino chega na faculdade, chega na escola lá, o professor está argumentando uma série de coisas, os argumentos, na verdade, são falácias e baseados em teorias. Ok? Ciência pura, confirmada e objetiva, jamais contradiz, jamais vai contradizer as escrituras sagradas. Se a ciência não contradiz, tampouco a teologia. Pelo contrário, quanto mais o tempo vai passando, descobertas arqueológicas vão surgindo, mais veracidade vai sendo dada às escrituras. Mais os fatos que estão lá vão ser comprovados como históricos. Igual Jesus, por exemplo, é impossível você negar a historicidade de Jesus. Os fatos mostram, os documentos, tantas coisas já escritas sobre Jesus. Tanto é que nem o mais ateu de todos é louco de dizer que Jesus não existiu. Personagem histórico da antiguidade. Você pode questionar outros. Jesus não tem como questionar. Eu vendo esses dias, um tempo atrás, já tem um tempo, vendo uma matéria que encontraram escavações em Jerusalém, encontraram um anel, e era um anel do rei Josias. Você vê a historicidade do rei Josias, era um anel de selar, era como se fosse a rúbrica dos dias de hoje. Selavam os selos deles lá com cartas para mostrar, é do rei. E você, dentre utensílios que faziam parte do palácio do rei, você vai ter o anel do rei Josias. Então, a arqueologia vai mostrando que os fatos bíblicos são veracidade, são verdade, são comprovados. Diga, presbítero Alexandre. Uma coisa que eu queria comentar também ainda sobre o ponto anterior da ciência. Eu tenho ouvido esses dias um cientista de electrocidão, que fala justamente sobre essa diferença entre o que é teoria científica e o que é uma lei da ciência. Um fato, acho que a lei é um fato científico. Então, a questão do origem do universo é uma teoria. A teoria ela não pode ser comprovada. A lei, sim. Então, a lei da ciência pode ser comprovada. Matematicamente, enfim, por experimento. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico sempre. Então, alguém fala, mas essa teoria de que o universo foi criado por um ser superior, por Deus, é uma teoria improvável, ela é anticientífica. A gente pode contrapor justamente dessa forma, mas a teoria do Big Bang também é apenas uma teoria.
E a história nos mostrou que muitas teorias científicas são manipuladas. Depois, quando puderam ser experimentadas, testadas e ficam comprovadas. Então, isso é muito importante, porque a gente percebeu ouvindo e é um cientista, um professor, e ele se fala muito sobre a questão do tipo de verbo. Na rede social, nós falamos sobre esse podcast. Como é que é o nome dele? Adalto Lourenço. Muito ouvido falando. E faz todo sentido. Então, você não tem que jogar crítico também. Se você disser, mas eu não creio na teoria do Big Bang, porque eu creio que está na Bíblia. Mas aí, essa pessoa diz outra coisa, mas a Bíblia não é científica. Mas essa teoria é científica. Sabe uma teoria científica, que é um fato científico, que é uma lei da ciência? A teoria é comprovada? Não é, isso é teoria. Que o tempo todo, inclusive, a teoria, desde que foi lançada, ela vem sofrendo modificações, batendo em alguns muros, vendo que não era por ali, sofrendo ramificações e modificações. Exatamente. A teoria dele é do universo jovem, muitos. Perfeito. O universo não tem esses bilhões de anos que todo mundo fala ainda, não bate tanto com o relato bíblico, esses bilhões de anos. E as explicações que dá são totalmente convincentes. E baseado em muitas evidências também, né? Evidências que trazem uma lógica para a argumentação da teoria também do criacionismo. Né? Diga, Samuel. Pode falar. Na verdade, a ciência não nega, né? A parte que nega é a ciência dos ateus, né? E a outra, a única coisa que eles dizem não, que tem um criador, tem. Agora eu não sei se é assim como os crentes estão dizendo, mas que tem, não tem como não existir do nada. Eu achei que até eles só não acham como é como. Isso é como a Bíblia diz que eles não sei, mas que tem um criador, tem. A única parte que diz assim, que eu deixei contra, é os ateus. Na verdade vai ter muitas teorias, né? Então vai ter teoria inclusive de ateus, como você disse, que falam, não, algum ser, não é um ser bíblico, a gente não pode garantir isso, mas algum ser criou, né? Extraterrestre, né? Alguma mente brilhante fora do universo, né? Outros vão querer dizer que não, outros vão querer dizer que de fato veio do acaso, muitos cientistas mesmo, né, vão querer dizer que veio do acaso de uma explosão cósmica há bilhões de anos, algo que é muito mais difícil até comprovar também. Eu costumo dizer que tem que ter mais fé para ser um evolucionista do que ser um criacionista. Isso é o Marcos, né? Isso. Ele diz que os mais sérios lá que são neutros, eles ficam. Aí os outros sempre falam uma coisa que no final são uma coisa. Samuel? Ele fala a questão da datação do carbono. Então, tipo, pela datação do carbono consegue descobrir a idade. Isso aí fala que tem milhões de anos o planeta Terra. Só que foi feita uma pesquisa numa árvore, ela ficava perto de uma indústria, plantaram cerca por 10 anos. Perfeito. Tiraram a casca dessa árvore e pela datação do carbono ela tinha mais de 6 mil anos, mas a árvore foi plantada há 10 anos. Perfeito. Você vê que é falho o método, né? É falho. Interessante demais, viu? São muitas e outras coisas que nós poderíamos tratar aqui, mas o alerta e para que nós estejamos bem firmados, quando um erudito chegar dizendo que ciência mostra que a Bíblia está errada, seja crítico e tenha fundamentação para você argumentar, ok? Para crer nessa teoria, né, da evolução, tem que ter muito mais fé, talvez, do que para crer na teoria bíblica. Perfeito. Você pode ter óculos, já tem fé. Perfeito. Só que a sua fé está com foco errado. Fala lá, rapaz, você tem mais fé que eu. Justamente. Mas esse ponto aqui, então, tranquilo para todos, né? Tranquilo para todos. Ok? Olha só que interessante um dado que eu trouxe aqui, ó. As pessoas elas vão questionar as escrituras sagradas. Vão questionar a autoria dos textos bíblicos, se a gente pode confiar, se de fato foi Paulo que escreveu as cartas que ele escreveu. Vão questionar as escrituras de tudo quanto é forma, né? Dentro da manuscritologia, dos documentos antigos. Mas olha só que interessante que dado aqui. Existe uma obra chamada A Ilíada, de Homero, que ela é uma obra muito famosa. Ninguém jamais questionou que a Ilíada foi escrita por Homero. Ninguém jamais questionou a pureza do texto da obra Ilíada, né? Não tem mais o texto original da pena de Homero, não se tem mais, né? Homero ele viveu ali no período
pré-socrático, antes de Cristo ainda, né? E você não tem mais a Ilíada no seu original. E como você tem então o texto da Ilíada sendo remontado, e você pode ter pureza, saber que de fato ele foi remontado de maneira pura. Você tem cerca de 643 documentos manuscritos que te fazem remontar o original. Então você tem porções de texto da Ilíada, né, de cópias, você tem documentos que citam a Ilíada, você tem diversos manuscritos, aí você consegue remontar o original. Ninguém questiona a Ilíada, mas o povo o tempo todo está questionando, ainda mais se você ligar a sua televisão lá no History Channel, né? Você ligar a sua TV lá num desses canais, vai estar lá um monte de cientistas eruditos questionando a veracidade das escrituras, dos manuscritos da Bíblia e tudo mais. Mas a Bíblia, irmãos, são mais de 20 mil cópias de documentos que remontam o texto do Novo Testamento. Você vê que é um material, um documento da antiguidade mais confiável, que você pode confiar, não questionar. Você deveria questionar talvez a Ilíada, não o Novo Testamento, mas o pessoal questiona o Novo Testamento e não questiona a Ilíada. Então você vê que é mais uma questão de perseguição às Escrituras do que qualquer outra coisa, porque provas, se você for de fato para as provas, para a argumentação, não tem como contra-argumentar. E a gente precisa saber dessas coisas. Nós precisamos saber dessas coisas. Os meninos precisam saber. Os meninos que estão para ir para a universidade precisam saber. Os meninos que estão na universidade precisam saber. Nós precisamos saber para na roda de conversa, para argumentar acerca das Escrituras e para afirmar ainda mais nossa fé. Para que sim, nós creamos que é a palavra de Deus, porque o Espírito está confirmando, mas também tenhamos a racionalidade. Deus nos deu cérebro para pensar, razão para exercer. E a gente glorifica a Deus dessa maneira. Ok? Então isso é importante. E aqui é um exemplo, né, de como é confiável o texto do Antigo Testamento, ou das Escrituras, Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento tem muito mais documentos ainda. Ok? Temos ainda mais algumas evidências externas. Nenhum livro na história da humanidade transformou mais vidas do que as Escrituras. Irmãos, e provavelmente quando eu estou falando disso, a maioria de vocês sabe do que eu estou falando. Isso aqui é um assunto que eu me sinto até... É algo assim que mexe comigo quando eu vou falar, porque eu sei o que a Bíblia fez na minha vida. Transformou a minha maneira de ser. A minha maneira de enxergar o mundo. A Bíblia transforma a gente de dentro para fora. A gente sabe disso. Quem foi transformado sabe. Né? Eu estou olhando aqui para muitos que estão, né, falando assim para mim, que eu já conheço a história, sei que foram transformados também. E não existe, irmãos, material na história da humanidade que transformou mais vidas do que a Bíblia vem transformando e há de transformar. Há de transformar. A Bíblia tem essa singularidade que outros livros talvez até possam ter transformado também vidas, a maneira de pensar de pessoas, isso a gente não duvida, mas como a Bíblia, ela é singular nesse quesito. Ok? Então a Bíblia tem transformado vidas individualmente. A Bíblia transformou minha vida, eu sei disso. Eu sei disso, ainda que muitas vezes a gente não saiba explicar com as melhores palavras, a gente sabe que é essa transformação, ok? A Bíblia transformou, por transformar vidas, transformou nações, irmãos. Nós vimos os chamados avivamentos da história, aqueles avivamentos reais, né? Não uma comoção nacional nem nada disso, mas avivamentos reais, onde a Bíblia foi pregada, anunciada, as pessoas compreenderam, creram, suas vidas foram transformadas e por ser transformadas, vidas em massa, nações, cidades foram transformadas. Leia a história que você vai ver. Um dos exemplos que eu gosto sempre de citar é a cidade de Genebra, no século XVI. João Calvino pregando o Evangelho junto com Guilherme Farel, né? Irmãos, vidas começaram a ser transformadas pelo Evangelho e aquela nação foi transformada. A cidade de Genebra foi transformada. Uma cidade cheia de prostíbulos, violência, embriaguez, pobreza, muitas vezes, né? Pessoas na rua, era o que eles chamavam dos vadios, né? Pessoas sem trabalhar, roubos e tudo mais. Essa cidade foi transformada. Quase já não havia violência depois que vidas foram transformadas, uma nação inteira. Até saneamento básico foi dado, a infraestrutura da cidade foi mudada, escola foi dada a jovens, né? Alguns dizem que a gente pode remontar Calvino à origem das escolas públicas, né? Para jovens estudarem.
a Academia de Genebra foi formada, hospital, essa ideia, né? Por isso que muitos vão dizer, inclusive, que Calvino também é quem originou o capitalismo, né? Que a gente conhece, né? Não foi, mas a ideia ali em Genebra se tornou modelo para a Europa em muitos aspectos, né? De trazer a liberdade para o povo, né? Em vários aspectos e tudo mais. Então é interessante nós pensarmos nisso. Na cidade de Genebra, depois que a reforma foi instalada em Genebra, vidas foram transformadas, subiu do número de aproximado de 9 mil habitantes, entre 8 e 9 mil habitantes, para mais de 20 mil. Né? Porque o pessoal fugia da Europa da perseguição católica e ia para onde? Para Genebra. Escolhia Genebra, se tornou modelo naquele período, né? Por causa do Evangelho. Pessoas eram ajudadas, já não havia tantas pessoas na rua como tinha, violência diminuiu, prostíbulos fecharam. Olha só que maravilha. Isso por causa do poder do Evangelho, irmãos. Você pega as 13 colônias, né, da Inglaterra, que é o que a gente conhece hoje como Estados Unidos da América, surgem ali com um berço cristão, né? Você vê como surgiu essa nação, até mesmo a prosperidade que ela alcançou, pessoas que trabalhavam e tudo mais. Lógico que tem seus erros em muitos aspectos, mas o cristianismo teve uma grande influência ali naquela nação. Então, o cristianismo, a Bíblia, ela tem transformado nações inteiras, irmãos. Nós vemos isso na história. É o livro com maior disseminação já existente, nenhum livro se compara às Escrituras. É o livro mais traduzido, é o livro mais publicado, é o livro mais vendido. Né? Hoje tem versão para tudo quanto é língua, versões da mesma língua, versões diferentes. A Bíblia Sagrada, ela está sendo, né, distribuída. Isso é um legado também da Reforma, porque até a Reforma Protestante você tinha só a Vulgata Latim, só eruditos liam em latim. Né? Imagina você ir para uma missa onde o padre lê em latim, você não fala latim, de costas para você. Que loucura, né? Não fosse a reforma, Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão, Calvino traduziu para o francês. Você pega John Wycliffe, que é antes deles, né, traduzido para o inglês, William Tyndale também. Você pega João Ferreira de Almeida, só que já é depois da reforma, né? Mas a influência da reforma, você vê a tradução da Bíblia para várias línguas, para que o povo tivesse acesso, pudesse ler. E hoje nós temos esse livro disseminado, divulgado, vendido, lido, amado e odiado também por vários outros, né? Mas é um livro com maior disseminação. Esses dias eu no mercado com uma menina e eu fui dar uma Bíblia, ela não quis a Bíblia. Por que você está me dando a Bíblia e tal? Foi brava, né? Eu falei, mas você não quer ler o livro mais vendido, traduzido, publicado da humanidade? Não te dá nem curiosidade de você ler? Né? Eu acho que minimamente você deveria pensar, repensar, né? E pegar essa Bíblia e ler, porque é o livro mais disseminado. Já para pensar por que tantas pessoas publicam, leem esse livro, o que tem nele, você já parou para pensar nisso? Eu acho que pelo menos sua curiosidade humana deveria te levar a ter, né? Ter argumentar com ela nesse sentido. Né? Mas é isso, irmãos, essa é a Bíblia Sagrada. Né? Essa é a Bíblia. Esse é esse livro singular, diferente de qualquer outro. Nós temos que saber disso. Né? E eu diria, começando a entrar aqui nas evidências bíblicas, né? Poderíamos ficar aqui em várias outras evidências externas, que a Bíblia é indestrutível. Como disse o Senhor Jesus em Marcos 13, 31, foi registrado, todas as coisas passaram, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Já tentaram acabar com a Bíblia, ainda estão tentando. Se você for em países hoje do Oriente Médio, você não entra lá com a Bíblia. Você pode ser preso se tiver uma Bíblia. Na China você não entra com a Bíblia. Coreia do Norte você não entra com a Bíblia. Lá não pode ter Bíblia. Estão tentando acabar. Não vão conseguir. Não vão conseguir, porque a palavra de Deus é indestrutível. Já tentaram na história e vão continuar tentando, mas não conseguirão, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela não passará. A Bíblia contém profecias. E nenhum outro livro da história contém profecias como as Escrituras Sagradas. Isso é uma evidência divina do Deus que está além do tempo, né? Que registrou por meio de homens o que está registrado lá nas Escrituras e por isso há profecias. Sabe o que são as profecias bíblicas? Aqueles fatos que foram relatados e que aconteceram.
aqueles fatos que foram relatados com antecedência e aconteceram exatamente como foi relatado. Só sobre o Senhor Jesus, em diversas profecias que são relatadas antes de Cristo e com Cristo são cumpridas perfeitamente. Alguns vão dizer que são 61 profecias sobre Jesus cumpridas. Outros vão dizer que são cerca de 300 profecias, né? Porque dentro de uma determinada profecia vai dizer que ali tem várias profecias de detalhes que foram cumpridos acerca de Jesus. Por exemplo, se você pegar o texto de Isaías 53, alguém vai dizer, isso é uma profecia que foi cumprida sobre Jesus. Outros vão dizer, dentro do texto de Isaías 53, várias profecias sobre Jesus foram cumpridas. Por isso que alguns vão dizer que são 61 profecias sobre Jesus cumpridas, outros vão dizer que são cerca de 300. Ok? Mas vamos abrir lá Isaías 53 para vocês entenderem do que eu estou falando. Nenhum livro possui isso, irmão. Essa ideia de profecia. Só as Escrituras Sagradas. Isaías 53. Eu vou ler que eu estou com o microfone aqui, tá? Então eu farei a leitura. Isaías capítulo 53. Olha só que interessante que foi registrado aqui pelo profeta Isaías. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Até aqui está ótimo. Depois leio o capítulo todo, é emocionante. Irmãos, perguntinha. Sobre quem vocês acham que o profeta Isaías está falando? Jesus. É evidente. Ele está falando sobre Jesus. Da morte. Oi? Judeu vai dizer que é do povo de Israel. Vai falar que é o Messias que ainda não veio. Né? Mas o próprio judeu deve olhar para isso e falar, mas olha só o que aconteceu com Jesus, será que o profeta sabia? Agora outra pergunta, se ele está falando sobre Jesus, quem sabe quando o livro do profeta Isaías foi escrito? Cerca de 700 anos antes de Cristo encarnar e pisar nessa terra. Isso é uma profecia de Jesus cumprida na vinda de Jesus. 700 anos foi relatado, antes dele vir foi relatado. Parece que Isaías estava lá, era um dos apóstolos vendo a crucificação de Jesus, quando você lê o texto. Parece que Isaías foi lá no futuro, viu a crucificação e relatou. Isso é o que a gente chama de profecia. É isso que a gente chama. Até a sepultura entre os ricos, né? Profecia cumprida. José de Arimateia, que era um fariseu rico, com muito recurso, pegou a sepultura que ele tinha comprado lá, e, com muito dinheiro, e foi lá que Jesus foi sepultado. Até isso é cumprido. Olhavam para ele, não tinha aparência nem formosura. De Nazaré pode vir alguma coisa boa. Esperavam um rei pomposo, vem um menino que nasce de uma judia, do seu marido, ainda ali não havia desposado ela, né? Era o seu noivo, menino, jovem, sem recursos, mas estrebaria, na simplicidade. Isso é uma profecia sobre Jesus que se cumpriu. É disso que a gente está falando. E sobre ele, né?
podemos dizer, são cerca de 60 ou cerca de 300, e poucos para cada detalhe. Ou você considera Isaías 53 uma profecia, ou várias dentro do texto todo, aí vai dar cerca de 300 profecias nas Escrituras, que são profetizadas e se cumprem só em Jesus Cristo, irmão. Só em Jesus Cristo. Nenhum livro se compara à Bíblia nesse quesito. Isso é maravilhoso demais. Tem que ter sido alguém que está além do tempo para fazer e registrar o que está registrado aqui. Testemunho de Cristo. Como eu disse, ninguém nega a historicidade de Cristo. E se Cristo for um personagem histórico, alguns vão dizer que ele foi um grande profeta, um bom homem, um bom exemplo, porque todo mundo também sabe da história, nenhum ateu afirma que ele foi um mau homem, fala que foi um exemplo para ser seguido. Né? Foi um exemplo para ser seguido. E aí muitos vão dizer, não, ele foi apenas um bom homem, né? Foi um profeta diferenciado, algo dessa natureza, um sábio. Se você concordar com essa afirmação, você tem que também concordar que Jesus é mentiroso, ou que ele era um lunático, porque ele se dizia Deus. Entende? Jesus se dizia Deus. Jesus, inclusive, foi perseguido por conta disso, por dizer que era Deus, o Filho de Deus. Quando ele dizia isso, ele estava falando da mesma natureza de Deus. Eu e o Pai somos um só. Então, ou você crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele é Deus encarnado, ou você crê que ele é um lunático, doido ou mentiroso, um charlatão que enganou muitas pessoas. Obviamente ele não era um charlatão, obviamente ele não era mentiroso, ele era o Deus encarnado. E o Deus encarnado, ele sempre citou a Bíblia como sendo o quê? Palavra de Deus. Em todos os debates que ele estava, inclusive com Satanás no deserto, quando foi tentado, ele citava as Escrituras para encerrar todo o assunto. Sabe por que Jesus usava a Escritura para encerrar todo o assunto? É como se ele estivesse dizendo, Deus diz, e Deus não é. Deus disse na sua palavra, se Deus disse é assim. Irmãos, isso é muito importante nós entendermos. Jesus usou a Bíblia como sendo a palavra de Deus. E é aqui que a gente chega, né, no ponto que deve apontar para nós o que de fato é a Bíblia. E é assim que nós devemos lidar com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não tem partes que são palavra de Deus. Ela é palavra de Deus na sua inteireza. Isso é importante, irmãos, para a nossa compreensão das demais doutrinas bíblicas. Isso é nevrálgico para a nossa fé. Entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Não caia nas lábias dos liberais que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, que a Bíblia contém erros ou algo assim. Se é a palavra de Deus, é a palavra perfeita, inerrante, infalível e autoritativa para as nossas vidas. Autoritativa. Por isso que ela é a nossa regra de fé e prática. Por isso que quando a Bíblia fala, eu me calo. Eu simplesmente creio e me submeto. Isso é fundamental para nós entender. Ok? Isso é teologia reformada acerca das Escrituras. Que nada mais, nada menos é do que a própria teologia bíblica remontada, trazida à tona de volta no século XVI para nós. E o principal, irmãos, que eu falei dele no início, é a obra do Espírito Santo em nós. Essas evidências são importantes, o principal é a obra do Espírito Santo, é ele que testifica, que confirma. Porque muitos de vocês talvez não soubessem dessas evidências externas, mas criam, já piamente creem, que a Bíblia é a palavra de Deus, porque o Espírito Santo confia. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Tem gente que mesmo diante dessas evidências não vai crer, né? Mas a Bíblia, ela é confirmada pelo Espírito Santo como palavra de Deus no nosso coração. Isso é precioso. Então a obra do Espírito Santo não pode ser deixada de lado para nós entendermos o que a Bíblia é. Tá certo? Aqui temos então as evidências externas e as evidências internas. E eu creio que vai dar tempo, né? Dá tempo de nós passarmos aqui, entrando agora nas Escrituras, olhando para a singularidade dela. Eu queria rapidamente mostrar para os irmãos o que a Bíblia diz que ela é. E alguns termos, a partir de alguns termos, o termo revelação, inspiração e iluminação, nós entendermos de fato para que a Bíblia existe, o que de fato é a Bíblia, como nós devemos olhar para ela e encarar. Okay? Já entendemos então que ela é a palavra de Deus, é um livro singular que é a palavra de Deus, com todas essas evidências internas, externas e internas nas Escrituras Sagradas. Ok? Então vamos para esses conceitos importantes para nós. Primeiro conceito, conceito de
revelação. Há uma confusão acerca desse conceito, né? Pessoas hoje, principalmente por causa do meio pentecostal, neopentecostal, né? A ideia de revelação é meio deturpada. Quando você fala de revelação, o que se pensa por aí, comumente? Que o Vladimir vai se levantar, né? Vai trazer aqui uma revelação acerca do meu futuro, com quem eu vou casar. Né? Uma vez eu estava na igreja, preguei, terminei de pregar, e a igreja era grande, subi os corredores, e lá na última cadeira, na última fileira, uma mulher pegou no meu braço. Estava indo para a porta cumprimentar o povo, uma mulher pegou no meu varão, ela falou bem assim, varão, Deus me mandou te dizer que o seu apartamento está saindo. Meu apartamento está saindo. Né? Ele vai te dar um apartamento financiado na Caixa Econômica. Meu Deus do céu, dá até os detalhes. Dá até os detalhes. Né? Eu acho difícil. Mas eu olhei assim para ela, não sabia o que falar, o povo já estava vindo para me cumprimentar. Eu olhei, eu fiquei até sem reação. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque no meio pentecostal, isso que é revelação. Deus me deu um sonho, me deu uma visão acerca de você, acerca de mim mesmo, me deu a interpretação do sonho, então Ele me revelou. Não, esqueçam essa ideia de revelação. Quando a gente fala de revelação, não estamos mais falando desse tipo de coisa, ok? O que é revelação, então, nós vamos entender aqui. Olha só o que esse teólogo holandês, né, chamado Luiz Berkhoff, diz. Ele diz o seguinte, sobre a revelação. Deus revela ou comunica ao homem a verdade referente a si mesmo em relação às suas criaturas. Isso é revelação. É Deus se dando a conhecer. É Deus mostrando a sua vontade, comunicando ao homem a sua verdade. Acerca dele mesmo, acerca do relacionamento dele com suas criaturas, acerca do seu plano. É Deus se dando a conhecer e dando a conhecer o seu plano. Isso é revelação, irmão. Isso é revelação. Ok? A revelação ela pode ser dividida em duas partes, né, dentro da teologia. A gente chama a revelação, ela é dividida em revelação geral ou revelação natural. O que vem a ser a revelação geral? Revelação geral é Deus se dando a conhecer por meio das coisas criadas. Nós falamos aqui, por exemplo, de evidências científicas que mostram que há um Criador, que é impossível esse mundo ter vindo do acaso. Então isso é a revelação geral. Né? O texto no Salmo 19, verso 1, diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então quando você olha para a criação, quando você olha para a distância que o planeta está do Sol, que se estivesse mais distante um pouquinho, ou mais perto um pouquinho, ou o ser humano queimaria, torraria, ou ele congelaria. Não teria como ser vida humana, outros tipos de vida na Terra. Quando você vê o movimento de rotação e a velocidade, é perfeito, irmãos, que a Terra gira. Se a Terra girasse, o físico pode dizer para a gente, se girasse mais rápido, nós não teríamos, muitas coisas fugiriam do seu padrão, e até mesmo para existir vida na Terra. Então, o movimento de rotação que a Terra girando em torno dela mesma, de 24 horas, todo dia a mesma coisa, é perfeito para que haja vida. O movimento de translação, que é a Terra girando em torno do Sol, 365 dias, perfeito. Tudo mostra e aponta para o Criador. Quando nós olhamos para o ser humano, irmãos, eu estudei um pouquinho de anatomia, um pouquinho de fisiologia na minha primeira graduação e eu ficava maravilhado. E eu via Deus em cada aula que eu ia vendo a composição do corpo humano, a perfeição da fisiologia do corpo humano. O corpo humano tem um coração que bombeia sangue, é um músculo cardíaco que bombeia sangue, que vai para o corpo todo. A gente precisa dessa circulação do sangue. Nós somos cheios de veias e artérias, onde esse sangue corre, levando substrato energético para todo o nosso corpo. Nós temos algo, irmãos, no nosso corpo chamado capilares, que são pequenos vasinhos que estão ligados na nossa musculatura, e ali chega o sangue por meio desses capilares, saem das grandes vias, que são as artérias, veias, vão ali para os capilares, e chega sangue nos nossos músculos, José. Em outros órgãos, por meio desses capilares, esses sanguezinhos. Esse sangue, ou melhor, esse sangue é levado para esses lugares que muitas vezes
tem músculos, né? A gente chama de carne aqui, os nossos músculos. Há uma espécie de explosão com esses substratos energéticos que permite, por exemplo, meu bíceps fazer essa contração aqui. Isso aqui foi o bíceps, né? Só porque tem esses substratos energéticos. E meu tríceps faz a extensão. Olha só que maravilha. Perfeição da nossa estrutura, né? Você tem uma estrutura óssea que te mantém de pé. Você já viu a complexidade de uma coluna vertebral? Cada vértebra encaixadinha ali, com discos que são espécies de amortecedores entre elas, para que elas não se desgastem. Dentro das vértebras você tem os furos, onde passa uma medula, chamada medula espinhal, que é extremamente importante. Essa medula espinhal ela é ligada ao nosso cérebro, que talvez seja um dos órgãos mais complexos do ser humano, que muitos estão querendo entender e acabam errando, tentando entender o cérebro, como ele funciona, porque ele é muito complexo, não vão entender ele 100%. O que entendem do cérebro já entendem coisas do cérebro, mas é pouco ainda do que de fato ele é. Esse cérebro ele funciona, irmão, melhor e com uma capacidade muito mais elevada do que qualquer máquina que o ser humano já inventou. Em questões de frações de milésimos de segundo, ele manda informação para a nossa medula espinhal, que é inervada por diversos nervos, que manda a informação para que esse mesmo bíceps que eu falei aqui, ele faça esse movimento. É algo instantâneo, né? Por causa de toda essa inervação. Olha só que perfeição, como eu vou achar que nós viemos do acaso? Existem mais de, eu acho que são dezenas ou centenas do que muitos chamam de constantes universais para que haja vida da maneira que há. Se uma dessas constantes deixar de existir, não haveria vida. E são centenas, irmãos, ou dezenas para que haja vida. Se uma delas faltar, já não haveria vida. Vocês percebem a perfeição? Isso é a revelação geral. O apóstolo Paulo em Romanos vai falar que por meio das coisas criadas, os atributos de Deus, o seu poder, a sua divindade são manifestados. Então, quando se olha para tudo isso, quando se estuda a ciência, quando se estuda a criação de Deus, você olha e fala: uau, tem um autor maravilhoso, fantástico, que criou tudo isso. Isso é revelação geral. Ok? Só que entenda uma coisa, o próprio apóstolo Paulo vai falar em Romanos 20 que a revelação geral não é suficiente para salvar. A revelação geral, na verdade, ela nos deixa maravilhados com Deus, nós que já cremos, mas ela tem suficiência para condenar o ser humano de tal maneira que toda a raça humana ela é indesculpável diante de Deus. Indesculpável. Por causa da revelação geral. Só que louvado seja Deus, Ele deixou a sua revelação especial, que é a sua palavra. Ele deixou o seu plano, Ele se deu a conhecer aqui os seus atributos, quem Ele é, que Ele criou o ser humano, senão nós não saberíamos. Ele deixou claro o plano dele de salvação enviando o seu Filho. É o que nós chamamos de revelação especial, ou revelação salvífica. Essa revelação que torna o homem capaz de ser salvo, como diz o apóstolo Paulo na sua carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, são as escrituras que podem tornar o homem sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. É aqui que está o conteúdo para que você seja salvo. Deus revelou aqui. Então, quando a gente fala de revelação, é Deus se dando a conhecer por meio do quê? Da sua palavra. Talvez você questione, mas Deus falou por meio de anjos, visões, numa sarça para Moisés. Sim, mas o cânon estava sendo escrito, o cânon estava sendo composto. Hoje nós temos o cânon sagrado. Eu não preciso de sonhos, visões, irmãos. Deus fala aqui. Você quer saber a vontade de Deus? Vai para as escrituras sagradas. Esqueça esse negócio de pastor ficar revelando, pastor me revela. Isso é a mesma coisa que você ir no cartomante. E aqui está cheio, né? E no horóscopo, ver o que vai acontecer no dia de hoje, na sua vida. As pessoas estão atrás dessas coisas. É por isso que muitas igrejas aí, dessas neopentecostais, ou de linhas esquisitas aí, estão cheias, porque tem lá um pastor que é quase um cartomante. Que todo culto tem essas tais revelações, as pessoas querem ir lá para consultar o que vai acontecer comigo, vou encontrar um marido, meu emprego, isso, aquilo, fica querendo saber essas coisas. Não, a revelação de Deus está aqui, o que a gente precisa saber está aqui. Inclusive para todas as áreas da nossa vida, tem os princípios que Deus já deixou para nós. Todas as áreas, seja a criação de filhos, seja emprego, trabalho, a sociedade, como lidar com as pessoas. Tudo está aqui, irmãos, está revelado. Não precisamos mais de sonhos e visões, porque já foi registrado
as Escrituras Sagradas para nós. Isso é revelação, ok? Revelação especial. Romanos 1,16, e esse é o centro das Escrituras. Essa revelação tem um objetivo principal, que é salvar pecadores pelo conteúdo que ela apresenta, a mensagem de salvação. Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o tema central, a boa notícia de salvação. É nela que nós devemos depositar nossa fé. Ok? No versículo 17, ele vai dizer que o justo vive pela fé, né, nesse Evangelho. Efésios 2,8, né, se é pela fé, eu preciso crer nesse conteúdo. Efésios 2,8 vai dizer que somos salvos pela graça mediante a fé. É mediante a fé, eu preciso de fé. E ela é um dom de Deus. E como eu posso receber esse dom? Como nós devemos fazer para que esse dom seja dado? Romanos 10,17 vai falar que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Tem que ouvir a revelação. Olha o que o ser humano precisa aqui. Já está revelado. Agora a gente precisa anunciar o que Deus já revelou. Então, irmãos, quando pensarmos em revelação, lembre-se das Escrituras Sagradas. Deus já revelou o que Ele quer. Tudo aqui fechadinho, não precisamos acrescentar nem tirar nada, está tudo aqui. O que a gente precisa está aqui, ok? E a revelação especial é progressiva. Em que sentido? Cristo é o centro das Escrituras, o Evangelho é o centro das Escrituras. E ele foi progressivamente sendo descortinado ao longo da história. Ele foi anunciado já em Gênesis 3,15, o descendente que pisaria a cabeça da serpente. Mas para nós hoje a gente já sabe bem quem é o descendente, que ele já veio, como ele pisou na cabeça da serpente, foi na cruz. Mas isso foi sendo descortinado ao longo da revelação. Ao longo que a revelação ia sendo composta, ia sendo revelado progressivamente. Hoje nós somos privilegiados, porque temos toda ela diante de nós. Às vezes a gente fala, se eu fosse um judeu e visse o mar se abrir, como eles podiam duvidar, como a gente pode duvidar, nós já temos a revelação completa. E muitas vezes a gente duvida e nós somos incrédulos. Como nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Nós que estamos na nova aliança já temos a Bíblia toda nas nossas mãos. Ok? Tranquilo o conceito de revelação? Me perdoem a empolgação aqui ao falar. Né? Eu empolgo aqui porque é algo muito maravilhoso. Ok? Então esse é o conceito de revelação. Temos também o conceito de inspiração. Ok? Como essa revelação ela foi dada? Por meio de inspiração. O que é a inspiração, irmãos? A Bíblia ela foi escrita sob inspiração divina. Você vai pegar o texto de 2 Timóteo 3,16 que Paulo vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela, toda. Ela é inspirada. E o termo ali originalmente quer dizer soprada por Deus. O termo em português, algumas versões vão trazer toda a Escritura é soprada por Deus, mas a ideia de inspiração é mais um termo teológico para nós entendermos. Porque ele soprou o que está escrito usando autores humanos, né? Por isso a ideia de inspiração. Ele inspirou esses homens para registrar o que foi registrado. Diga, Alexandre. Só para a revelação especial, ela também pode chamar de revelação verbal. E o quê? A revelação especial é a revelação verbal. Eu acho que não precisa essa questão da revelação verbal, de Deus falando, faz todo sentido. A questão da inspiração. Se é Deus que está falando, esse ponto é importante ligar. Né? As pessoas que foram inspiradas, elas estão pensando no que Deus está falando. Perfeito. Acho que essa questão da verbalidade é importante. A gente fala, pensa numa relação verbal, já parece algo desconexo de algo que está escrito. Né? Na verdade, está escrito, foi verbalizado por meio da inspiração. Perfeito. Perfeito. Registrado, né? Registrado. E é interessante isso, né? Os teólogos vão chamar de inspiração verbal plenária, né? Verbal plenária, que traz essa ideia, né? É uma mensagem, foi escrita e registrada e verbalizada, né? Por meio de homens. Isso é o mais interessante. Na soberania de Deus, Deus usou um método maravilhoso, irmãos. Ele poderia simplesmente descer do céu, igual ele deu a lei para Moisés, descer do céu escrito, mas ele usou homens na história para registrar. De tal maneira, alguns relatos nas Escrituras, nós vamos ter, por exemplo, alguns receberam ordem direta. Você pega Êxodo 17, 14, você vai ver Moisés, Deus dizendo assim, escreve isso aqui. Então Deus já dá, ele só está meio que copiando o que Deus está dizendo.
Mas outras coisas não, foi por meio da história acontecendo, sendo registrado. Né? As cartas, por exemplo, ele não tirou as particularidades de Paulo, ele não tirou as capacidades de Paulo, inclusive a capacidade linguística, capacidade, o conhecimento de Paulo, a intenção de Paulo ele não tirou, mas tudo isso de tal maneira que tudo que foi registrado perfeitamente da maneira que Deus queria. Isso é inspiração, a inspiração de Deus ela é maravilhosa. E a maior parte das escrituras não foi escrita assim, foram poucas partes escritas como um ditado, de Deus ditando e o homem só registrando. A maior parte foi escrita, Deus usando o homem para registrar a história da maneira que aconteceu, né? Escrever cartas com intenções. Aí você vai ter o livro de Apocalipse, são visões dadas por Deus, mas são pequenas porções que são assim. A maior parte é narrativa mesmo, poesia que Deus usou os homens para registrarem, né? E com toda a capacidade poética de Davi, Deus estava inspirando ele, para que aquilo fosse a palavra dele perfeita, ok? Então é importante entender. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, Pedro vai dizer que nenhuma profecia foi dada por particular elucidação. Ou seja, não foi o homem que simplesmente registrou ali. Ele estava sendo inspirado. Aí a continuidade do texto vai dizer, mas Deus usou homens santos, a palavra santo quer dizer separado, separou homens que, movidos pelo Espírito Santo, registraram o que foi registrado. Ou seja, o Espírito Santo estava movendo esses homens para registrar o que foi registrado. Ou seja, a terceira pessoa da Trindade foi quem conduziu esses homens para registrar o que foi registrado. Por isso, por mais que homens tenham escrito, eles foram inspirados por Deus. Isso é inspiração divina. De tal maneira que o que temos diante de nós é a palavra que Deus viu. Por isso aquela harmonia toda. Por isso não há contradição. E se a gente entende que foi Deus quem registrou e usou esses homens, inspirando esses homens, nós temos que entender isso aqui, irmãos. Saindo daqui com essa verdade em mente. A palavra é autoridade máxima. Autoridade no fato de ser palavra de Deus. Se é palavra de Deus, ela é autoridade sobre nossas vidas. Nós nos submetemos à palavra. Nós nos submetemos. Por exemplo, se você perguntar para mim, Luciano, me explica como funciona a Trindade. Eu não vou racionalizar a Trindade, eu não consigo estar acima da minha capacidade de compreender. Um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Eu não consigo te dar os detalhes disso. Os teólogos já tentaram e às vezes erram em tentar. Eu já errei, eu já cometi heresia tentando explicar isso. Eu falei, então eu não vou te explicar, eu vou dizer só o que a Bíblia está dizendo. E se é Trindade, que a Bíblia está dizendo, eu simplesmente creio, porque ainda que eu não racionalize algumas coisas na Bíblia, a palavra está me dizendo, se é a palavra de Deus, é assim que é, ainda que eu não entenda. Ele é grande, eu sou pequeno. Ok? Então, sendo Bíblia, a palavra de Deus, entenda uma coisa, ela é autoritativa, ela falou, você simplesmente submete, ainda que você não compreenda nos detalhes. Algumas coisas a gente obedece depois que a gente vem a compreender, outras coisas a gente talvez nem compreenda, mas obedece. Ela é inerrante, ela não erra, ela é infalível, ela não falha naquilo que ela diz, não falha, ela é perfeita, porque é a palavra de Deus, e ela é suficiente, ela é tudo que a gente precisa, para a salvação, para as questões do coração, da nossa mente, as questões internas, nós temos tudo nas Escrituras. Então ela é autoritativa, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente para as nossas vidas. Guardem esses conceitos no coração, irmãos. Entendendo isso, ela de fato vai ser a nossa regra de caridade, que vai ser amada, crida, reverenciada, vai ser vivida por nós, essa palavra gloriosa. E o cânon está fechado, meus irmãos. Apocalipse fala que maldito é aquele que acrescentar ou tirar algo das Escrituras, algo que foi registrado. Né? O apóstolo Paulo em Gálatas, ele vai dizer 2 vezes seguidas, seja anátema. Ainda que venha um anjo do céu, ou qualquer pessoa vos pregue o evangelho que valendo do que nós temos pregado, que seja maldito, anátema. E ele repete para enfatizar. Se você vê alguém aí dizendo, não, mas além da Bíblia nós temos uma profetisa que registrou aqui determinadas coisas que têm o mesmo peso das Escrituras, seja anátema. Seja anátema. Veio um anjo do céu e trouxe tábuas de ouro com novas regras, né, e leis novas, que seja anátema. Fique só com as Escrituras. Não vá nem além, nem aquém das Escrituras. Fique com as Escrituras. Onde a Escritura para, você para também. Onde ela vai, você vai. Ok?
Se vier alguém dizendo, eu tenho novas revelações, novidades, anátema, não fica com o que a Bíblia está dizendo. Está só na minha igreja, verdade? Exatamente, essa ideia de, só minha igreja salva, vem para minha igreja que aqui é que você vai ser salvo. Esse exclusivismo. Não, se tem a Bíblia, pode ser a igreja do Joãozinho, pode ser a igreja da esquina, né, que surgiu, mas se tem a Bíblia, ela está sendo pregada. Agora, se não está, pode ser uma igreja histórica, pode ser igreja com nome apostólico. Se não tem Bíblia, corre de lá, ok? Não vem de Deus, seja anátema, tá certo? Então lembre-se bem disso, Sejamos amantes das Escrituras, essa é a nossa regra. Não é a tradição tem seu valor, tem, mas não tem o peso da Escritura. Os nossos símbolos confessionais não têm peso da Escritura. Pelo contrário, submetem a uma interpretação do que a Escritura diz, ok? Encíclicas papais, homens que se levantam dizendo Deus diz, vê se está na Escritura, confere na Escritura, ok? E por fim, então, irmãos, olha só, a revelação de Deus foi dada por meio de inspiração. A gente junta os dois conceitos. Deus inspirou homens, separou homens. E por fim, o conceito da eliminação. Por si só, o homem não pode compreender o Evangelho, que é a mensagem central das Escrituras. Nós precisamos do quê? Iluminação. Abram aí no texto de Coríntios, os outros eu citei de cabeça, a gente já está terminando, o nosso horário já deu, mas abram aí para a gente finalizar nossa aula. 1 aos Coríntios, capítulo 2. 1 aos Coríntios, capítulo 2. Olha só que interessante o que está registrado ali. Versículo 9, eu lerei primeiro. Não, vou ler aqui primeiro o versículo 14. Olha só que interessante o que está escrito lá. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é o homem natural? É o homem por si só, sem a ação do Espírito Santo. Nenhum de nós poderia entender essas verdades se não fosse o Espírito Santo. O homem natural não pode entender, pode até entender intelectualmente, mas jamais vai crer se o Espírito Santo não agir. Ok? Não vai. O homem natural não pode compreender a ponto de crer nessas verdades. Tá certo? Ele precisa da iluminação. E o que é a iluminação? É o Espírito Santo agindo no coração dele, fazendo ele compreender aquelas coisas, fazendo sentido. Então passam a ser cridas por essa pessoa. Isso é iluminação. Essa revelação de Deus, que foi inspirada por Deus, ele usou homens para registrar, precisa da iluminação, terceiro conceito, para ser compreendida e crida. Por isso que a glória é de Deus, até mesmo quando a gente compreende. Irmãos, por mais que a gente estude a Bíblia, conheça, por mais que nós sejamos eruditos nas Escrituras, temos que lembrar da iluminação. E isso vai trazer humildade para o nosso coração, para que a gente dê glórias a Deus, para que a gente não seja soberbo. Porque se não fosse iluminação, por que tantos eruditos não conseguem compreender, até falam besteiras acerca da Bíblia? E nós que não somos eruditos falamos, mas que bobagem que ele diz. A gente tem que entender, o Espírito Santo nos iluminou, e eles não tiveram a iluminação que nós tivemos. Tem que ter até misericórdia por essas pessoas, né? E rogar por elas e clamar por elas. Mas olha a continuação, o texto que vai dizer, capítulo 2, versos 9 e 10. Cadê 9 e 10? Olha só o que está escrito aí. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui ele está falando do Evangelho. Não é das coisas que virão, né? Às vezes a gente usa esse texto para falar do céu. Não é o céu aqui que está falando, não. Ele está falando do povo judeu, né? Do povo na antiga aliança que não tinha a revelação completa, os mistérios de Deus, quando a Bíblia fala, não são esses mistérios também que os pentecostais usam, né? Coisas que a gente não entende. O mistério era Jesus Cristo, que para nós já foi revelado, para eles estava oculto, por isso era mistério, para nós já foi revelado. E quando nós entendemos que graça que nos foi dada por meio de Cristo, ok? Então é disso que ele está falando. Mas foi o Espírito Santo que deu. Aí ele diz no verso 10, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quem revelou? O Espírito, irmãos. O Espírito que ilumina para que a gente compreenda, ok? Precisamos dessa iluminação. E versículo 12 diz o seguinte: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sabe por que a gente conhece o Evangelho e crê? Porque o Espírito Santo age. Porque o Espírito Santo age.
Atos 16:14 mostra um grupo de mulheres recebendo a mesma mensagem do apóstolo Paulo, e o texto vai dizer que Deus abriu o coração de Lídia para que ela cresça. Aquilo dali foi a iluminação do Espírito Santo. A revelação inspirada de Deus estava sendo proclamada, e o Espírito Santo agiu para que ela cresça. Isso é iluminação. Ok? Deixa aí o texto 2 Timóteo 3:14-17. Esses conceitos vão estar bem registrados aí. Tá certo? Não vou ler porque o nosso tempo estourou, mas depois você pode ler. Leia todos os textos, eu vou mandar os slides, podem rever os textos, ok? E é isso, Isso é a Bíblia, é assim que a gente deve encarar. Ela é a revelação de Deus, Deus se revela a nós, se dá a conhecer o seu plano. Esse plano foi registrado por meio de inspiração divina, Deus usou homens santos e os inspirou, pelo Espírito Santo registrou o que foi registrado, e nós compreendemos por meio da iluminação que é dada também pelo Espírito Santo. É por isso que nós compreendemos e cremos nessas verdades. A palavra de Deus é inerrante, infalível, suficiente, como se para nós gravarmos aí no coração. E a partir disso, então, desse entendimento, vai ficar muito mais fácil e prazeroso estudar a própria Escritura e vermos tudo que temos para ver sobre os fundamentos da fé cristã. Ok? Creio que não tem mais nada. Aqui eu trago uma referência bibliográfica para você depois também pesquisar, se quiser se aprofundar nesses muitos assuntos. Tem muita coisa boa nesses livros, você vai poder ver também. E aqui, para quem ainda não tem um número, quiser tirar dúvidas depois, está aí. Mas antes de encerrarmos e orarmos, alguma questão mais? Eu sei que o tempo acabou passando aqui um pouquinho, mas a gente vai ajustando. Nada? Louvado seja Deus então. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu espero que tenham entendido tudo, que fique fácil para nós caminharmos agora no resto das aulas.